Então, bora aí, meninos. Vamos começar mais nossa aula aí de origem da vida. E aí, esse experimento aí é muito famoso, viu? Fica esperto com isso aí no Enem, porque esse experimento ele não cai só na prova de biologia, não. Isso aí cai na prova de física, cai na prova de química. Isso aqui cai pra caramba. O que o experimento de Miller propôs? Se as condições, né, descritas foram aquelas propostas por Oparin e Haldane, se realmente a atmosfera primitiva foi feita de amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água, o Miller reproduziu toda a situação, né, da atmosfera primitiva, descrita por quem? Por Huxley, primeiro, né? Depois por quem? Por Oparin e depois por Haldane. Então ele propôs tudo isso aqui, ó. O que ele construiu aqui? Colocou uma solução gasosa aqui de hidrogênio, amônia e metano. Introduziu aqui. Aqui ele simulou as descargas elétricas da atmosfera primitiva, né? As chuvas e os relâmpagos que aconteciam. Aqui ele simulou o que, né? Oceano primitivo. E aqui o que acontece, ó? A condensação aqui dos vapores que ficavam circulando nesse aparelho. Ele deixou isso aqui ligado, funcionando o quê? Por volta de 21 dias. E o que ele viu aqui, ó? Aqui embaixo precipitou uma massa avermelhada. Como ele era um bioquímico, né? Ele analisou o quê? Esses elementos e descobriu, né, que o resultado aqui do experimento dele, essa massa avermelhada, esse precipitado avermelhado, o que ele continha? Aminoácidos, ácidos graxos, ureia, monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio. Então, se as condições eram as descritas pelos os filósofos, e aí isso aqui é uma prova, né, da evolução gradual dos sistemas bioquímicos. Então, se na natureza da atmosfera primitiva realmente tinham esses gases, e esses gases eram eliminados por erupções vulcânicas, provavelmente formou isso aqui mesmo, aminoácidos. Então, Miller prova isso. E prova através disso aqui também, né? De outro bioquímico russo, que era o seu assistente, né? Que era quem aí, ó? O assistente dele aqui, o Harold Urey, né? E aí o que acontece, ó? Já aí o que no século 20 e já aí o que, né, na década de 80 aí, né, por volta da década de o quê? 70, né? Finalzinho da década de 60, início da década de 70, culminando aí com o que? Com o experimento deles aí, ó. Então isso aqui foi comprovado. A formação dos aminoácidos foi comprovada pelo experimento de Miller. Agora você tem isso aqui, ó, uma outra parte, né? O que é aí? Ó? Os coacervados. Quem cria a palavra coacervados é o quê? É o Oparin. Aquele bioquímico russo que eu te falei, né? E aí, para Oparin, ó, o que é coacervado? É um coloide. É um aglomerado de proteína em volta por uma película de água. Então, o coloide não é o primeiro ser vivo do planeta. O coacervado, que é um coloide, não é o primeiro ser vivo do planeta. Por que ele não é o primeiro ser vivo do planeta? Porque ele não tem capacidade de multiplicação. Dentro dele não existe a presença aí de material o quê? Genético, né? Mas o que acontece? Né? O Oparin propôs que, né, se você aquecer água quente, se você aquecer água salgada, né, meio quente, com proteínas, formam bolhas. Vai formar bolhas d'água com proteína dentro. Isso que é o coacervado. Ó. Ainda não é o primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo vai surgir e aí a gente não sabe qual que é a origem do material genético, né? E aí que vai dar origem a essa célula primitiva aqui, ó. Por isso que eu te falei que eu acredito que é uma mistura de todas as hipóteses aí para a formação do primeiro ser vivo. Desde o design inteligente até a panspermia cósmica. Eu acredito muito nesse tipo de situação, que é uma fusão de todas elas, né? E aí o que acontece? Ó? O Sidney Fox, ele vai fazer um experimento em que ele propõe aquecimento, né, de o que? De proteína em água quente, de aquecimento de proteína em água salgada. Ele pingava aí o que, né? Água salgada e proteína numa chapa quente. E aí o que ele observou que formava? Ó? As microsferas. Agora, o termo microsfera é sempre feito pelo Sidney Fox, ó, né? E aí ele vem aqui para comprovar o coacervado aqui do que? Do Oparin. Então ele colocava o que, né? Uma chapa, pingava água salgada nessa chapa aquecida e proteína. E o que virava? Ó? Bolsas proteicas, armazenadoras de água fragmentada. Então a água aí o que batia, formava uma película e isolava a proteína dentro, né?
fragmentador aqui quer dizer que o quê? Que a água, quando aquecida, forma essa película em volta aí, o quê? Das proteínas. Ó. E aqui você tem um resuminho. Ó. E esse cara aqui, ó, ele propõe isso aqui, ó, o Thomas Seck, em 1980, ele descobre essa substância aqui, ó, as ribozimas, né? E aí ele descobriu que as ribozimas, o que que elas são? Elas são o quê? Moléculas de RNA. E elas são moléculas de RNA, e essas moléculas de RNA, o que que elas fazem? Elas são moléculas, né, que fazem função de proteína de enzima. Então, ele descobriu que certas moléculas de RNA têm papel enzimático, funciona como proteína. E aí, se elas funcionam como proteína, como enzimas, elas catalisam as reações químicas. Então, vai catalisar aí o processo o quê? Químico, né? E aí, o que que acontece? Vai catalisar os processos químicos e tem função o quê? Proteica. E ele descobre também que o DNA pode se duplicar em meio abiótico, fora de um ser vivo. Então, no meio de cultura, se você colocar aí o que? Nucleotídeos, se tiver uma molécula de RNA, ele copia uma outra sequência de RNA. Então, o que que o Seck deduziu? Que se o RNA pode se duplicar fora de um ser vivo e que se tem proteínas, RNA que funciona como proteínas, ele acredita que lá na formação das proteínas, lá no oceano primitivo, essas o que? Proteínas também podiam ter um papel de o quê? De material genético. Então, se hoje existe RNA que funciona como proteína, no passado poderia ter também proteínas que funcionavam como RNA. E aí permitiriam o quê? Que o coacervado ou que as microsferas de Fox permitissem aí o quê? A sua duplicação. Só que ele não consegue comprovar isso, né? Ele faz um achado, mas ele não consegue comprovar por substâncias químicas a formação do RNA. E nem consegue provar que existem moléculas o quê? Proteicas que façam o papel de um quê? De um material genético. Mas ele propõe isso. Então é uma luz aqui para a formação do primeiro ser vivo do planeta, né? Através da evolução gradual dos sistemas bioquímicos, né? E aí começa aqui, a evolução gradual dos sistemas bioquímicos é justamente isso aqui, ó. Os gases se combinando, formam aminoácidos na atmosfera primitiva, as chuvas trazem esses aminoácidos para a superfície, e aí quando bate na superfície forma as proteínas, ó, as substâncias albuminoides. O que que acontece? Essas proteínas se ligam cada vez mais, né? Porque quando os aminoácidos batem na superfície quente, eles desidratam. E aí forma ligação peptídica. Formação de ligação peptídica, o que que isso permite aí, né? A formação de moléculas de proteínas, que são moléculas orgânicas complexas, maiores, né? E aí o que acontece? Essas moléculas aquecidas, né, lá dentro do oceano primitivo, da Pantalassa, né, que tinha uma mistura de água salgada aí com proteína, o que que isso provavelmente deu? Ó? Origem ao coacervado, né? E aí esse coacervado aqui, ó, a partir do momento em que ele forma, e aí ele é instável, né? Você encosta nele, é uma bolha, como se fosse uma bolha de sabão. Você encosta nele, a película o que? Se desfaz e ele o que? Estoura. Mas aí o que que acontece? Nós acreditamos que esse conservado formou e aí um dado momento, o que que ele incorporou? O RNA. Por que que a gente acredita que o RNA é o primeiro material genético? Porque ele é simples e feito de uma fita só. E outra coisa, ó, consegue ser duplicado fora da célula. Então ele se duplica fora da célula. Isso provavelmente permitiu o coacervado incorporar ele. E do coacervado com o material genético, com o RNA, nós temos aí a formação da primeira célula do ser vivo primitivo, da célula que a gente vai chamar aí de o quê? Né? Protocélula ou probionte, que seria a primeira forma de vida aí a ser formada nesse ambiente aí, nesse contexto bioquímico aqui descrito. Então, o que que o Miller vai fazer? Ele vai comprovar a formação dos aminoácidos e o que que o Fox faz? Comprova a formação do coacervado. Agora, a origem do RNA ainda é o que? Desconhecida. O Seck aqui propõe, né? Descobre que ele pode se duplicar em meio abiótico, fora do ser vivo, e ele descobre as ribozimas. E aí ele faz o pensamento inverso. Se tem RNA que funciona como proteína, provavelmente aqui, ó, na formação das moléculas complexas, alguma proteína funcionava como RNA. E provavelmente foi incorporada aqui pelo coacervado e deu origem à célula primitiva. Por que que ele pensa que a proteína poderia funcionar como RNA?
Porque hoje a gente tem RNA que funciona como proteína e todos os experimentos feitos, nenhum chegou à comprovação da formação de quem? Do RNA, né? E só de proteína. Então ele acha que alguma proteína dessa tinha um papel de ácido nucleico ou que tinha um papel aí o quê, né, de duplicação e que permitiu a formação dessas células primitivas, ou que permitiu a formação da primeira célula a partir do coacervado, né? Então o SEC propõe isso, mas nada confirmado, nada é aí o que, né, sobre o RNA, nada confirmado, nada específico, nada homologado, nenhum experimento aí o que todo mundo concorde, nada nesse sentido. Por isso que eu falo, eu acho que provavelmente, na minha opinião, como a gente não conseguiu bioquimicamente provar isso até hoje, o pessoal aí, ó, que está querendo fazer aí, o que medicina, o pessoal da área de biológicas que quer aí propor alguma coisa, tá aí um campo ainda para se pesquisar bastante. Eu acredito na proposta que esse RNA veio de algum outro lugar, né? Fora daqui desse planeta, né? Então eu acredito que formou-se os coacervados. Isso aqui é um grande meio de cultura e que provavelmente o RNA deva ter vindo aí, né, trazido aí fora do planeta de origem aí o quê? Através da panspermia cósmica. Essa é a minha opinião. E aí, graças a Deus quiser, alguém vai provar isso ou não e provar um contexto mais importante para a origem dele. E aí vai ser interessante para a gente elucidar isso aqui, ó, a formação dessa protocélula. Mas, enfim, a gente sabe que ela surgiu e evolutivamente formou nós que estamos aqui, né? Inclusive, meninos, ó, no NetGeo e também na Netflix tem uma série extraordinária que fala sobre isso. Inclusive, falou muito do Carl Sagan, né? Que propõe, num livro chamado Jardins do Éden, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, na Netflix ou na NetGeo, né? National Geographic, tem lá uma série chamada Cosmos, e está passando muito agora. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, fala justamente dessa formação aqui, ó, né? Baseado na obra do Carl Sagan. Lembrando que Carl Sagan foi o primeiro diretor da NASA, né? E ele propõe umas hipóteses meia controversas, mas que elucida bastante isso aqui, ó. Inclusive, ele cria um calendário da formação da vida e evolução da vida no universo todo, até na formação nossa, do Homo sapiens sapiens. É muito bacana vocês darem uma olhada lá, já que a gente está tratando desse assunto, fica essa dica aí, ó. Chama Cosmos. Então vai ser muito bacana o processo evolutivo aí. Fechou? Então tá tudo certo aqui. E a gente sabe que a protocélula surgiu, o probiótico surgiu, vamos ver como é que é o esqueminha aqui agora. Isso aqui cai muito em prova, meninos. Ó. Se surgiu essa protocélula, como é que ela funcionava? Então, a evolução dos processos energéticos. Vamos ver quem que surgiu aí primeiro. Isso aqui é a evolução do processo metabólico. E lembrando que são três processos metabólicos aqui muito importantes, né? Quais são os processos metabólicos aqui extremamente importantes? Vai ser a fermentação, vai ser a respiração e vai ser a fotossíntese. E aí nós vamos falar de uma hipótese aqui que anda caindo muito em prova no Enem. Inclusive caiu isso aqui há uns 2 anos atrás. E aí a gente tem várias hipóteses aí eu vou te falar qual vai ser a mais aceita. Então, primeiro isso aqui, o que os caras propuseram? A hipótese heterotrófica. Como a protocélula surgiu, o primeiro ser vivo aí surgiu, o probionte, como é que ele se nutria? Qual que era a comida dele? Num primeiro momento, o que todo mundo achou? Essa hipótese heterotrófica aqui. Ó. Inclusive, se você pegar livros antigos, com exercícios antigos, era isso aqui que a galera acreditava e cobrava em prova. Então, o que a gente... Surgiu a vida. A protocélula, o primeiro ser vivo. E aí, de que esse primeiro ser vivo se nutria? E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Primeira hipótese heterotrófica. Não é o que é aceito hoje. Mas o que os caras propuseram? Que a primeira protocélula, que o primeiro ser vivo do planeta, se alimentava disso aqui, ó, de moléculas orgânicas do meio abiótico. Você lembra que quando chovia, caíam os aminoácidos se ligavam nas ligações peptídicas e formavam as proteínas. Essa proteína aquecida formava o coacervado, né? Aquecida em água salgada. Formava o coacervado. E aí, o coacervado adquirindo o RNA se transformou no primeiro ser vivo. E aí, o que esse primeiro ser vivo comia? Já que ele era o primeiro ser vivo, e ele era muito simples ainda. Eles acreditavam que eles se alimentavam das próprias proteínas presentes no oceano primitivo. Então, alimentava aí das moléculas orgânicas, que são as proteínas que estavam no meio
abiótico, que era justamente o oceano primitivo, que era justamente aí a pantalassa aonde ela estava presente. Então eles acreditavam nisso. Só que tem um grande problema essa hipótese, né? Porque à medida em que foi o quê, né? O ser vivo foi se multiplicando, e aí você já sabe que a reprodução mais simples é a assexuada, e sabe que a reprodução assexuada mais comum é a cisciparidade, a divisão binária, a bipartição, a fissão binária. Quer dizer que uma célula se divide e forma duas novas células. Isso em 20 minutos. Então é extremamente rápido. Então esse primeiro ser vivo começou a multiplicar muito. E aí ele começou a multiplicar muito, e o que acontece? E começou a alimentar dessas proteínas, que não se formavam na mesma velocidade em que era consumida. Então, se isso aqui foi a primeira forma de nutrição, muito provavelmente os seres vivos alimentou-se de todas as proteínas, e alimentando de todas as proteínas, elas deveriam ter acabado. Então, os críticos disso falam, ó, eles alimentaram dessas proteínas, mas se multiplicavam muito, essas proteínas não eram formadas nas mesmas, na mesma velocidade de consumo. Então, eles vão comer tudo, e quando comer tudo, todo mundo tinha morrido de fome. Então, isso aqui já foi descartado, porque o que acontece? Não explica a perpetuação dos seres vivos. Por que não explica? Porque essa formação de proteína é findável. E a multiplicação deles, os seres vivos, não foi. E a vida não extinguiu, por isso nós estamos aqui. Então, o que acontece? Surge uma outra proposta aí para o quê? Para essa nutrição. E aí, o que eles acreditavam? Que essas moléculas, né? Isso aqui é só um exemplo, né? E aí, o que acontece? Nesse momento aqui, estava usando o quê? A glicose, ó, e a forma mais simples de obter energia aqui, ó, nessa hipótese heterotrófica, é a utilização disso aqui, ó. No caso aqui, vai usar aminoácido. Eu coloquei só a glicose aqui como efeito de exemplo, mas usava aqui aminoácido. Ó. E aí a forma mais simples de produção de energia é a fermentação, já que esse ser vivo vivia no meio anaeróbico, né? Ele era anaeróbico, né? Vivia aí no meio sem oxigênio. E aí a forma de produzir energia para ele se multiplicar, né? Para ele duplicar suas estruturas e se multiplicar, é essa fermentação, ó. E aí um exemplo de fermentação é justamente a alcoólica, né? E aí o quê? No caso, o primeiro ser vivo estava usando aminoácido e a partir disso produzindo isso aqui, né? Álcool etílico, CO2 e liberando energia para sobreviver. Mas isso aqui é um exemplo para te indicar que essa era a forma mais simples de produção de energia. E provavelmente foi a fermentação que foi a primeira forma de produzir energia, porque esse cara, esse primeiro ser vivo, esse primeiro probionte, vivia no meio anaeróbico. Mas olha aí agora, o que acontece? E um exemplo de quem faz isso até hoje, ó, são as árqueas, né? Que são aqueles seres procariontes que vivem em condições extremas, né? São encontrados aí em margens, né? De vulcões, em margens de geysers, em margem aí de fontes termais, fendas termais. Então, por elas serem primitivas e viverem em situação parecida com aquilo que a gente acredita que foi o oceano primitivo, então essa forma de produção de energia foi a mais foi a forma de produção de energia consensual que provavelmente esses seres vivos utilizaram para a produção da energia para ele sobreviver. Mas hoje o que a gente acredita é nisso aqui, ó. Então fica ligado aqui que hoje a gente acredita na hipótese autotrófica. Então quer dizer que a gente acredita que o primeiro ser vivo ele vai produzir o seu próprio alimento. Só que o que acontece? Tem grandes, né, cientistas que são opositores a essa hipótese. Porque o que acontece? Eles acreditavam que o primeiro ser vivo não poderia ser autótrofo, porque ser autótrofo é muito complexo. Fazer a fotossíntese é muito difícil. Tanto é que quem faz fotossíntese até hoje no nosso planeta são quem? As algas e as plantas. Os outros demais seres vivos não conseguiram essa habilidade. Então você tem aí os críticos para essa oposição aqui. Né? Nem todo mundo concorda. Mas aí o que acontece? Essa proposta aqui é muito bacana. Ó. Porque o que a gente propõe hoje? Que o primeiro ser vivo ele não vai fazer fotossíntese, realmente porque ele é simples, ele não é complexo.
E aí o que eles descobriram? Que existe uma produção de alimento que não envolve a fotossíntese. Né? Então, nessa hipótese autotrófica aqui, ó, vai produzir moléculas orgânicas, mas não à base de CO2 e água, como existe hoje nas algas e nas plantas. Esse cara não era tão complexo assim, esse primeiro ser vivo. Então, como é que ele vai produzir seu próprio alimento? Através desse mecanismo aqui. Ó. Guarda isso aqui, que isso aqui está caindo demais. Ó. É o quimiolito-autotrofismo. O que significa químio? Significa substância química. O que significa lito? Significa pedra. E o que é autotrofismo? É produção do próprio alimento. Então, provavelmente, o primeiro ser vivo do planeta, ele vai produzir o seu próprio alimento através de quem? Desses compostos aqui, ó, que são inorgânicos, encontrado em rochas mesmo, em regiões vulcânicas, né? E aí o que acontece? Em rocha. Então, provavelmente, produziu o próprio alimento através de enxofre e ferro. Então, a gente dá o nome para isso aqui, ó, de quimiolito-autotrofismo. Então, isso aqui, na verdade, o quimiolito-autotrofismo é um mecanismo de produção de alimento bacana, né, para o primeiro ser vivo, e, na verdade, não tem nada a ver com a fotossíntese, porque não está envolvendo luz, e nem CO2, nem água. Isso aqui, na verdade, é uma primitiva quimiossíntese. O que é uma quimiossíntese? É produção de alimento a partir de energia química. E aqui, de onde está extraindo essa energia química? Das rochas que viviam aí o que nessa constituição aí o que vulcânica. E o que estaria presente nessas rochas, ó? Enxofre e o que? Ferro. Você vai ver aí o que, né? Que o mecanismo é esse aqui, ó. Então, o primeiro ser vivo vai produzir o que, né? Alimento, ou vai liberar energia para produzir alimento a partir dessa reação química aqui, ó, que acontecia sobre as rochas. No meio aquático, mas sobre rochas, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Uma primitiva quimiossíntese. E olha o que o primeiro ser vivo fez, então. Ó. Reagiu o quê? Sulfeto de ferro com quem? Com gás sulfídrico. Esse sulfeto de ferro aqui, ó, realmente preso aonde? Nas rochas, encontrado na superfície de ambiente rochoso. E esse gás sulfídrico aqui, ó, liberado aí o quê? Pelas erupções vulcânicas. A partir dessa combinação dentro do probionte, dentro do primeiro ser vivo, o que isso formou? O disulfeto de ferro formou o que? Hidrogênio a partir disso e liberou energia. Essa energia vai ser usada nessa combinação aqui, ó. Vai ser usada na combinação do CO2, né, que estava presente difundido na água, com o próprio gás sulfídrico. O que isso produz? Ó? Glicose e liberação de o quê? De enxofre para o meio. Né? Então, ele fazia essa reação aqui inicial e extraía energia. E usava essa energia aqui para redução do CO2 à base de gás sulfídrico. O que isso produz? Glicose e liberação de enxofre. Então, isso aqui que é o quimiolito-autotrofismo. Então, isso aqui é muito bacana, porque permite explicar a formação de alimento no autótrofo sem utilizar a fotossíntese. Porque realmente fotossíntese aqui é meio complicado, porque é um processo extremamente complexo e o primeiro ser vivo aí seria ele o quê? Muito simples, né? Então, o que a gente acha hoje? Que a hipótese autotrófica está correta, mas não usando a fotossíntese, usando o quimiolito-autotrofismo, que seria esse mecanismo aqui de extração de energia a partir de elementos aí, o que? Rochosos e gases da atmosfera primitiva, liberando energia e a partir dessa energia produzindo a glicose aí, que seria o alimento dele. E aí isso mostra que se ele é autótrofo, se ele produz seu próprio alimento, ele consegue se perpetuar. Mesmo as condições sendo desfavoráveis, ele consegue perpetuar aí nesse meio impróprio, inóspito para a vida, né? Então, a gente acredita nisso aqui, ó, na hipótese autotrófica, mas usando o quimiolito-autotrofismo, que é isso aqui, ó, e não o aspecto fotossintético, mesmo porque realmente ele não conseguiria fazer isso, porque ele vai ser o quê? Muito simples, muito primitivo. E aí, qual é o exemplo disso? Baseado em que a gente propôs isso? Observando as árqueas e observando essas árqueas aqui, ó, as termoacidófilas, né? Porque elas vão viver o quê? Em fontes termais, em temperaturas de 800 a 1.200 graus Celsius. E se ela vive lá, o que ela come? Porque nada vive lá junto com ela.
só existe ela, a árquea, a termoacidófila. O que ela faz? Ó? Justamente uma termossíntese, uma coisa muito parecida com esse quimiolito autotrofismo aqui, produzido e o que é determinado aqui para ser a primeira forma de produzir alimento para o primeiro ser vivo aí durante a sua formação. Então a árquea aqui é o indício de que isso aqui realmente é o caminho certo para explicar o surgimento aí, né, da produção de alimento para o primeiro ser vivo. Fechou? E aqui mostrando aí, ó, né? Isso aqui é uma foto aí, o quê, né? De satélite, mostrando uma fenda termal aí, uma fonte termal lotada de árqueas aí, fazendo a termossíntese em questão aí. Ok? É sim, meninos. Hoje é meu aniversário, viu? Ficando um pouquinho mais velho aí nessa pandemia aqui nossa, aqui meio isolado, mas hoje é meu aniversário, sim. Obrigado, Dani, por lembrar, viu, pelo carinho. Mas hoje é meu aniversário, sim. Meninos, alguma dúvida aqui nessa parte aqui? Obrigado, meninos. Obrigado, Julinha. Obrigado, Ana Clara, Vanessa. Obrigado, sim, pelo carinho aí de sempre de vocês, viu? Obrigado, Lisa. Obrigado, Daniele, Carlos. Valeu demais, tamo junto, hein? Hora que a gente encontrar pra gente comemorar. Obrigado, Ana Carolina, Gabriela, Bárbara. Ô, Lisa, eu também gosto muito de vocês, de verdade, viu? Espero que quando a gente voltar, eu possa ajudar vocês mais ainda nesse Enem. Obrigado, Laura. Valeu demais, André, Juan, Letícia, obrigado demais. Pedro Paulo, obrigado muito, muito do fundo do coração, viu? E é bom esse carinho, porque a gente tá meio isolado, né? Meio complicado. Ô, Pichula, um abraço, viu? Tamo junto. Pichula é meu grande brother. Mas, meninos, alguma dúvida aqui nessa parte aqui? Meninos, alguma dúvida? Tô tranquilo? Então, a gente o quê? A gente continua na próxima aula. E um obrigado, viu? Um abração, obrigado por esse carinho de vocês aí. Que eu vou confessar de verdade, do fundo do coração, para mim, hoje está sendo um dia muito especial. E assim, a gente fica meio confinado, né? Mas muito obrigado por esse carinho aí, Ana Clara, Alane. Obrigado demais, viu? Beijinho para todos. Espero a gente estar muito próximo aí nos próximos eventos aí para a gente ficar junto. Valeu, Manuela. Obrigado também, viu? Valeu demais. Meninos, então eu vou encerrar aqui agora e a gente continua na próxima aula. Quinta-feira tem uma aula nossa, viu? Não esquece não que o nosso horário mudou. Quinta-feira, primeiro horário, tamo junto. Eu te agradeço, Lani, por lembrar, viu, do meu aniversário. Muito obrigado, meu bem. Do fundo do coração, muito obrigado. Esse é um aniversário muito especial, porque no meio dessa confusão toda, né? Vamos que vamos. Valeu demais, meninos. Muito obrigado.